O juízo divino é tão difundido na Bíblia como o tema da salvação. Na verdade, os dois ensinamentos estão intrinsecamente ligados. Nesta semana, vamos examinar esse aspecto fundamental do caráter de Deus e verificar que, mesmo no juízo, Deus revela sua maravilhosa graça. Está começando o programa Lições da Bíblia. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Eclesiastes 12, 14. Tema da semana: o Deus da graça e do juízo. Estamos começando o programa Lições da Bíblia desta semana e, como você já viu na nossa introdução, vamos estudar um tema maravilhoso: o Deus da graça e do juízo. E para conversar conosco aqui nos estúdios da Novo Tempo, dois amigos estão visitando o programa Lições da Bíblia. Pastor José Wilson, muito prazer, pastor, em recebê-lo aqui na bancada do programa. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado também, é um prazer estar aqui em Lições da Bíblia. Estamos vindo lá da Bahia, felizes pela oportunidade de participar desse programa tão especial para a igreja. Que maravilha! O pastor José Wilson, ele tem uma função bastante interessante ali na Bahia. Como eu sempre digo aqui no programa, a Igreja Adventista trabalha em regiões administrativas, né? E ele é responsável por uma dessas regiões, a Associação Bahia Central. É isso, não é, pastor? Isso. A sede desse escritório da igreja fica em? Ok, em Feira de Santana. Feira de Santana. Isso, a 110 quilômetros de Salvador, né? Nossa capital baiana. Que maravilha. Nós estamos na quarta semana do ano de 2012. Alguma coisa que está para acontecer ali neste ano? Como é que estão as expectativas para 2012? Ok, nós estamos empenhados no projeto do campo, né? Nós temos mais de 700 igrejas envolvidas em um projeto especial e que estamos com um propósito bem definido. Estamos denominando de reavivar para salvar, discipular para crescer. É uma tentativa de unificar as forças vivas da igreja em prol do cumprimento da missão que Deus nos confiou. Né? Que excelente. Mande o nosso abraço lá para o povo do seu território ali. Aproveito e mandar um abraço para todo o povo baiano também, que está sempre prestigiando a TV Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia. E também comigo aqui mais um amigo pastor lá da Bahia. É sempre bom receber os baianos, pastor Daniel Weber. Também é um prazer recebê-lo aqui na bancada, pastor. Eu quero agradecer o convite, é com alegria que estamos aqui participando desse programa especial. E a Associação Bahia Sul, lá em Itabuna, está com muitas recomendações para toda a rede Novo Tempo de Comunicação. Opa, que maravilha, que bom, é um prazer recebê-lo. E também algum projeto interessante para acontecer aqui nesse começo de 2012? Neste início de ano agora, nós estamos com mais de 1.500 Calebs em cerca de 120 equipes que estão trabalhando por todo o campo. Aliás, é só para dar um gancho, é para você que está assistindo, o Caleb é um projeto da Igreja Adventista que envolve jovens que se propõem a dedicar as férias, não é, pastor? Exatamente. Eles vão para um local, ali eles evangelizam, estudam a Bíblia com as pessoas, ajudam a comunidade. Só para dar mais explicação. E o nosso desejo é, de fato, levar esperança, paz e alegria para mais de 1.000 famílias. Não é? Então, desejamos alcançar o máximo possível neste mês de janeiro e fevereiro. E pela graça de Deus, tudo indica que estamos chegando lá. Que bom, viu? Muito bom ouvir essas notícias boas aí desta região bonita e importante aí do Brasil. Eu quero convidar vocês em casa e a nós aqui também nos estúdios para fazermos uma oração para começarmos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra mais uma vez. Abençoa-nos agora ao estudarmos esse assunto tão importante, em nome de Jesus. Amém. Amigos, o Deus da graça
e o Deus do juízo. A gente ouviu agora na abertura do programa esse texto muito interessante que diz: pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então Deus, Ele revelará, chegará o dia que Ele vai revelar todas as coisas que fizemos, que pensamos, aquelas que estão escondidas, que estão abertas, mas não estão públicas. É assim que funciona, pastor? Ok. A gente entende que na sociedade que a gente vive, as pessoas elas têm dificuldade de associar realmente essas qualidades que nós reconhecemos em Deus, né? Uhum. No entanto, é interessante quando a Bíblia apresenta os atributos divinos, é impressionante como Deus ele apresenta essas características aparentemente antagônicas como estando completamente harmonizadas, né? Então Deus, com a sua misericórdia e a sua justiça, Ele exerce a graça e exerce o juízo de forma muito especial, demonstrando seu interesse em salvar as pessoas, mas jamais negligenciando ou deixando de considerar os princípios éticos, morais, da sua lei que é eterna, né? E que é uma expressão do seu caráter. É interessante isso que você diz, porque às vezes a gente vive assim numa sociedade, pastor Daniel, que pensa pouco no juízo de Deus, né? Às vezes a gente abusa um pouquinho da pessoa de Deus, né? Abusa um pouco do amor de Deus e se esquece, para pouco para pensar no juízo. Como é importante a gente ter noção de que um dia vamos comparecer diante de um tribunal, que é o tribunal de Deus. Isso é importante para a gente como cristão, não é? Com certeza. Na realidade, a nossa sociedade hoje, pós-modernista, ela praticamente não tem tempo de pensar no transcendente. É verdade. Então, pensar em Deus é um detalhe pequeno para a sociedade. Só que isto faz com que a sociedade tenha também uma visão muito pequena do que de fato é o juízo. Se nós formos observar o que diz a Bíblia, as próprias consequências de atitudes erradas que nós fazemos já se consideram frações de julgamento. É verdade. Então, as pessoas hoje não têm a visão do juízo divino porque não têm a visão de Deus. É interessante, porque nós vivemos numa sociedade secularizada, mas as pessoas dessa sociedade também estão secularizadas, né? Porque durante muito tempo a sociedade estava secularizada, mas as pessoas tinham aquela visão do transcendente, de Deus, tinham temor a Deus. Mas hoje a gente perdeu essa noção. As pessoas não têm mais temor a Deus. Quando eu digo as pessoas, no sentido genérico, né? Claro, você pode temer a Deus, eu também, mas como um todo, fica um pouco complexo. Então as pessoas estão perdendo a visão do transcendente, não apenas a sociedade, né? Isso é muito interessante. Isso nos leva a ver a grande necessidade de termos uma abordagem a mais equilibrada possível para conseguirmos conquistar essas pessoas, né? Porque se elas são indiferentes à realidade de um Deus transcendente, porque elas vivem em um contexto onde elas só querem acreditar naquilo que podem ou cientificamente comprovar ou considerar a partir das suas perspectivas humanistas, né? Então, cabe a nós cristãos, né, pastor, de repente apresentar, foi muito bem mencionado, de alguma forma, ou através de uma atitude, de uma ação, ou de um projeto, né? Foi falar do Caleb agora há pouco. Cabe a nós também, como cristãos, ter mais coragem para chegar e falar assim: olha, você não quer amar a Deus, você não quer conhecer o Senhor Jesus, porque às vezes falta alguém para convidar e para testemunhar para essas pessoas que têm essa visão extremamente secularizada. É interessante notar que nós observamos vários segmentos religiosos, uns embasados biblicamente, outros embasados por filosofias transcendentais e orientais e outras coisas mais. As pessoas estão sedentas por respostas que não encontram na ciência, que não encontram no dia a dia, que não encontram no dinheiro, que não encontram, enfim, no trabalho, mas não têm coragem de assumir: eu quero depender de Deus. É verdade. Eu quero conhecer a Deus. Agora, voltando à questão do tema do juízo, o tema do juízo, ele percorre toda a Bíblia, né? Como se fosse um fio de ouro ali, ele está percorrendo toda a palavra de Deus. Como é que a gente pode entender assim essa questão do juízo, assim, percorrendo toda a Bíblia, né? Alguns textos bíblicos que vocês queiram repartir com a gente agora,
para a gente poder entender um pouco melhor sobre essa questão do juízo de Deus. Vamos começar com o pastor e depois vamos para o Daniel. Bem, a gente vê logo a Bíblia na sua introdução, após apresentar a criação do mundo perfeito, todo o plano de Deus para que permanecesse aqui como um verdadeiro paraíso para toda a humanidade recém-criada. A gente vê que logo com a entrada do pecado há essa queda, né, do plano de Deus, de uma sociedade, de um mundo perfeito. No entanto, quando Deus aparece para vir ao encontro do casal recém-criado e que estavam agora envolvidos com o pecado, a gente percebe que, naturalmente, o grande interesse de Deus é levá-los a perceber que, a despeito deles terem se distanciado de Deus, ali estava Deus apresentando, por um lado, as consequências dos erros que eles cometeram, mas, ao mesmo tempo, apresentando sua graça, a nova oportunidade, a nova chance em que eles poderiam retornar para o plano original e, assim, viver para sempre com Deus. Você fez menção à expressão um fio de ouro por toda a Bíblia. Interessante notar que de Gênesis ao Apocalipse a gente encontra a realidade do juízo, mas também a graça. A graça não está dissociada do juízo. Pelo contrário, a graça vem antes do juízo. Olha, você citou algo muito interessante. Eu vou te interromper para soltar uma pergunta de um telespectador e você já começa a responder para ele, que está dentro disso que você está falando. Vamos ver agora. Olá, pastor Laerte, me chamo Demetrio. Tenho uma dúvida dessa semana pertinente. Como compreender que graça e juízo trabalham juntos? Quero que vocês e os colegas me respondam. Como é que a gente pode compreender, então, que graça e juízo trabalham juntos? Já que você falou que o fio de ouro é a graça, mas também tem um fio de ouro do juízo, né? Eu tinha até separado na Bíblia aqui 2 versos, um no Velho Testamento, outro no Novo Testamento. E é interessante notar que o Novo Testamento até parece ser mais enfático na questão do juízo. Interessante, né? Porque normalmente a gente pensa em juízo lá no Velho Testamento, né? Mas em Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, nós encontramos o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E então vem o verso de impacto: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, quer dizer, o resumo de toda a Bíblia, de tudo que a gente ouviu, é isso aí. Agora, no contexto da pergunta do Demétrio, que fez para a gente aqui agora, eu diria o seguinte: se nós pegarmos de Gênesis até o Apocalipse, nós vemos Deus. Lá, o pastor José Luiz fez menção aqui, não é? ao santo par que pecou, não é? A primeira coisa que Deus fez foi vir buscá-los. Verdade. Só esse ato de Deus em vir buscá-los já começa a revelar a graça de Deus. Havia a sentença de morte, que era o juízo, no caso ali, né, pelo pecado, mas também havia a graça. E antes de Deus fazer qualquer afirmação para eles, Deus estava buscando. Não que Deus não soubesse onde eles estavam, mas o amor de Deus, Deus queria revelar-lhes. Deus queria que eles vissem. Segundo detalhe, quando Deus então começa a falar as consequências, a primeira é para a serpente. A causadora, né? Não é? Então a primeira maldição é para a serpente. E antes de Deus então ditar as consequências ou os juízos para Eva e depois para Adão, Deus primeiro apresenta a promessa de salvação. Que coisa impressionante. Então, a graça, ela antecede ao pecado. A graça antecede o juízo. Só não aproveita a graça, ou, deixa eu reformular a minha frase, só de fato sofrerá os danos do juízo quem rejeita a graça. Exatamente, ficou bem formulada aí a frase. Mas o interessante também é a gente perceber que, na verdade, as pessoas têm uma ideia de que quando o juízo ele é algo assim efetivado, a vingança vem junto. Né? Então, a ideia de que se está sendo exercitado o juízo, logo a vingança está aí. No entanto, quando a gente olha a Bíblia, quando Deus exerce o juízo divino, ele não é vingativo, e sim vindicativo, né? Por sinal, uma expressão lá no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, né?
quando faz referência ao juízo final, a referência é quanto ao interesse de Deus em vindicar o seu povo. A ideia do vindicar é exatamente Deus vir em defesa do povo, Deus vir resgatar o povo que teve a oportunidade de reconhecer o plano da salvação e uma vez que aceitou, agora Deus vem confirmar que pela graça, por sua graça, esses não são condenados e sim são absolvidos no juízo. Né? Interessante, né? Que na pessoa da divindade, no caso Jesus, ele disse que é o juiz, ele também é o advogado, ele é aquele que manifesta a graça, ele é o intercessor. Interessante a pessoa de Cristo nesse processo de juízo e graça também, não é? É verdade, você fez menção aí um pouquinho, se nós quiséssemos aprofundar um pouco mais a doutrina do santuário, não é? Em que do começo ao fim Jesus é o ponto central. Verdade. É o sacrifício, é o cordeiro, é o advogado, é o juiz, é o sumo sacerdote, é o salvador, é o Senhor, não é? Então é o evangelho em símbolos, só não aproveita quem não quer aceitar. Bom, então respondendo aí ao Demétrio, é exatamente isso, né? Quer dizer, juízo e graça andam juntos nesse sentido, né? Quando só será julgado aquele que rejeitar a graça. Okay. Então, elas estão juntas praticamente. Eu até diria o seguinte, Laerte, o juízo não se opõe à salvação nem ao evangelho. Faz parte desse processo, né? Pois não, eu percebo também, Laerte, a importância de a gente perceber a interdependência da graça em relação ao juízo, né? E vice-versa. Então, quando Deus exerce a sua graça, Ele não faz isso em detrimento do exercício da sua justiça, né? Sim, sim. Deus julga, Ele tem um interesse em salvar. Sim. Como a gente poderia afirmar, né? Deus é um ser essencialmente ético. Exatamente. Onde Ele não despreza nenhum princípio daquilo que é a expressão do seu caráter, da sua lei. Exatamente. E essa busca em querer salvar a todos, naturalmente Deus exerce o seu juízo com interesse em salvar, e quanto à condenação, seria o fruto da decisão de cada um em rejeitar o plano que Deus coloca à disposição. Eu vou dar a oportunidade para você dar sequência ao raciocínio. Após o intervalo, que o nosso tempo já está se esgotando, eu preciso ir para o intervalo e já já nós voltamos para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. E você sabe, nós ainda estamos na quarta semana dessa nova temporada e nós queremos oferecer um presente para você, telespectador, você que gosta de acompanhar o nosso programa. Eu quero oferecer um manual de estudos dos temas que nós discutimos sempre aqui. E este manual de estudos eu quero enviar para a primeira pessoa que postar um comentário nesta semana sobre o tema que estamos estudando, juízo e graça. Basta você entrar no blog, deixa o seu recadinho e a nossa produção vai enviar para sua casa ou para o endereço que você colocar ali este material, gratuitamente, um presente do programa para você. E já que estamos falando nesse momento de oferecer algo que possa agregar valor à sua vida, eu quero oferecer essa série de estudos Princípios. Dentro desta série de estudos, que é uma série temática, você vai encontrar exatamente esses dois temas, juízo, graça, salvação, que estamos estudando nessa semana. Vale a pena você solicitar este material através do blog do programa também. Tem ali uma forma especial dentro do blog, você solicita por uma ficha eletrônica, vamos dizer assim, e nós vamos enviar com muito carinho para você gratuitamente esse material. Então, não perca a oportunidade, são presentes que nós oferecemos para você aqui através do programa Lições da Bíblia. Ainda falando sobre o manual de estudos, se você quiser acompanhar sempre o programa com o texto, o material escrito, no blog temos ali para você baixar no seu computador e você poder acompanhar, tá? Ou procurar uma das revendas, uma das lojas da Igreja Adventista, onde revendemos nossos livros, e você poderá ter acesso também a esse material, tá bem? Ok, gente, estamos aqui
com o pastor José Wilson e Daniel Weber, amigos que vieram lá da Bahia para nos ajudar aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana, estudando aqui sobre juízo e graça. Eu gostaria de voltar a um ponto, pastor Daniel. Estávamos conversando agora há pouco sobre a questão de o juízo e graça no Éden. Só para a gente deixar bem definido, o juízo era uma exigência pela própria desobediência dos nossos primeiros pais, porque quando Deus falou para eles, olha, vocês comam de tudo, mas não comam daquela árvore, a árvore era um símbolo de obediência. Sem dúvida. Não é? E se eles desobedecessem, teria uma consequência. A consequência seria o quê? A morte. Então, o juízo ali exigia realmente o pagamento dessa sentença, né? Vamos discutir um pouquinho sobre isso para a gente mudar aqui para um outro assunto que também é importante dentro do tema dessa semana. Uma frase de impacto que me veio à mente Sim. seria a seguinte: o juízo deve se desenvolver sobre a base da graça. Então, o juízo feito por amor ao juízo vai trazer injustiça. Mas Deus é justo juiz. Quando o santo par resolveu pecar, escolheu o pecado, Deus mostrou todas as consequências. Mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus assumiu o preço. Então, qual era então agora a escolha que Adão e Eva deveriam fazer? Aceitar a graça de Jesus. Nesse sentido que anda junto ali, né? Sim, Juízo e graça. Qualquer coisa que Adão e Eva fizessem para tentar consertar, só iria piorar. Eles tentaram, folhas de figueiras, não resolveu nada. Mas Deus então trouxe as vestes, né? Peles de cordeiro. Pastor, dentro dessa visão, a gente percebe ali que Eva foi a primeira a ser enganada, né, pela serpente. Ela foi iludida, né? Satanás é um ilusionista, né? Ele é craque nisso aí. Prometeu vida, prometeu sabedoria divina para ela e ela caiu nessas promessas, né? Muitas pessoas ainda caem até hoje. Depois ela levou o seu esposo. Ela foi enganada por Satanás. E Adão, a Bíblia diz alguma coisa se ele foi como um ato voluntário, bem pensado da parte dele, por amor à esposa, ou ele também foi iludido ali por Satanás? Como é que foi a queda do homem, no caso, de Adão? A gente sabe que há uma tendência, quando se discute esse assunto da origem do mal, em que as pessoas dizem o problema está na mulher. A mulher foi quem originou o pecado aqui na Terra, né? Em contrapartida, as mulheres dizem, não, mas o homem também estava muito consciente. E por que ele cedeu? Então fica evidente que, na verdade, nessa questão de quem é o culpado, o melhor é nós pensarmos que cada um é idôneo e cada um tinha a sua condição para decidir, né? E que por isso nós devemos partir da perspectiva da solução, né? O problema, a forma como a Bíblia apresenta o problema, realmente nós não temos todas as respostas, as perguntas que normalmente nós fazemos, mas a Bíblia está muito mais centrada em apresentar a solução. É por isso que logo em seguida, que o relato é tão breve, quando fala a forma como Deus permitiu que eles fossem submetidos ali à tentação, mas que eles naturalmente tinham toda a orientação divina para evitar essa tragédia, né? E quando eles caem, então, ao invés de nós nos demorarmos, ficar pensando por que Deus permitiu essa situação, o melhor é nós nos centrarmos no grande interesse de Deus. Em resgatá-los. Deus vê. Aquilo que o pastor Weber comentou há pouco, o fato de que eles tentaram resolver o problema imediatamente. A gente fica pensando, por que Deus então esperou um pouco? Então, esperou o suficiente para que eles pudessem até perceber que o que eles tentaram fazer não resolveu o problema. Não teria nenhuma solução para eles. Inclusive, tentaram cobrir a nudez, porque eles disseram que se sentiram nus, colocaram folhas de figueira e se esconderam porque tiveram medo, né? E o interessante, então, a solução provida por eles não resolveu. Aquilo que eles tentaram fazer não resolveu. Aí Deus aparece fazendo uma pergunta, que é uma pergunta que os leva a considerar que realmente o problema estava ali, eles não tinham uma solução,
mas estava ali Deus para dizer para eles qual era a única saída. Né? É interessante isso que você diz, porque foi nesse período, então, que Deus instituiu que o cordeirinho deveria ser morto, toda vez que o cordeirinho morresse, eles estaria representando Cristo Jesus, que um dia viria para dar a vida por eles. Era um resultado da sentença do juiz. Ele falou, olha, vocês estão sentenciados à morte, esse cordeirinho está morrendo no lugar de vocês. Ou seja, vocês introduziram a morte e aqui está a consequência. É bem dentro disso, né, pastor Daniel? Sem dúvida, com certeza. O que eu fico impressionado ao pensar na atitude de Adão e Eva em tentar providenciar as vestes para eles, de folhas de figueiras, eles queriam ser bons. Nós cometemos um erro, mas vamos corrigir. Só que aqui vem outra frase de impacto, né? A capacidade de fazer boas ações não nos torna bons. E hoje em dia, as pessoas estão pensando assim, olha, eu faço isso de bom, aquilo outro de bom, então eu estou bom, eu estou melhorando, né? A minha vida está melhor. Mas não aceita a graça de Jesus. Não adianta nada. Se não aceitar a graça de Jesus, só tem uma consequência, o juízo iminente. Não, já estão julgados praticamente, né? Sem aceitar a graça, né? Que é um outro ponto dessa semana, né? Sim, exatamente. Agora, vamos só entender uma coisa. Após esse período, ali do Éden, bom, o mundo foi sendo povoado, Adão e Eva foram se reproduzindo, seus filhos, netos, bisnetos, e o mundo foi sendo povoado, a maldade humana também. E aí vem um momento da história bíblica em que eu penso que foi a manifestação de um juízo dos mais severos e extremos que nós conhecemos como dilúvio. Como é que a gente pode entender o dilúvio e a graça de Deus no dilúvio? Teve graça de Deus no dilúvio? Ou foi só sentença de morte? Como é que a gente pode entender isso, pastor José Wilson? Okay. A gente vê que realmente o dilúvio aparece no cenário onde a forma como a Bíblia descreve, especialmente no início do capítulo 6, revela um mundo em completa degeneração. Né? A sociedade, o povo daquela ocasião, totalmente envolvido em práticas contrárias aos princípios de Deus. E isso os leva a Havia viver, uma maldade, né? Muito grande já naquele período, né? Muito, no coração humano. Cada vez mais distante de Deus, né? E assim uma sociedade totalmente desajustada. Consequentemente, você vê aí Deus agindo mais uma vez. Então, a primeira atitude de Deus ao designar que Noé pudesse ali construir uma arca, a gente percebe já que evidentemente Deus queria exercer a sua justiça, porque não dava para manter o mundo naquela condição, mas ao mesmo tempo até a própria construção da arca e o tempo que levou até que viesse realmente o dilúvio, aí vem uma clara definição da graça de Deus. Deus estendeu por 120 anos. Noé construindo aquele barco, né? Coisa impressionante isso. É interessante. Se o juízo fosse algo independente da graça, no momento do pecado de Eva, teria sido fulminada. No momento do pecado de Adão, também fulminado. E se fosse o juízo independente da graça, nem teria a pregação de Noé por 120 anos. Já seria a condenação de uma Mas vez. Mas antes julgamento, né? de vir o juízo, 120 anos Noé convidando. Só não entrou na arca quem não quis. Porque o convite foi feito a todos que aceitassem. Né? E o contexto para 2012, hoje, é o mesmo. A graça foi estendida a todos os seres humanos. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço dos meus e dos seus pecados. Aceita quem quiser, né? Exatamente. Agora, quem não quer aceitar a graça, vai ter de receber o juízo. Então, a graça foi ofertada, não foi aceita, qual é o resultado? O juízo. Agora, me chama a atenção, realmente, exatamente esse ponto. Quando a gente diz que Deus ele vem para julgar o mundo e corrigir o rumo da humanidade, ele vem exatamente com a graça. Como os homens viviam muito tempo naquele período, né, viviam muito, Noé, durante 120 anos, construindo uma espécie de um navio, né, onde ele poderia salvar ali a humanidade.
Mas, pelo registro bíblico, teve um fator que complicou a aceitação de muitas pessoas ali. É que não chovia naquela época, né? E a Bíblia diz que nunca tinha chovido até aquele período. Isso não dificultou o crer, o aceitar aquelas pessoas, mas o que é chuva? Não vai chover, esse homem está ficando doido. Isso não existe, porque eles não tinham esse conhecimento, né? E isso não pode ter dificultado a aceitação deles, daquelas pessoas? Naturalmente, né? Até porque quando a gente compara com a sociedade moderna, a gente percebe que esta é uma mesma tendência, né? Onde as pessoas elas só querem acreditar naquilo que é demonstrável, né? Naquilo que é empírico. Palpável, né? Palpável, tem que ver. Exatamente. No entanto, a gente sabe muito bem que quando a Bíblia fala da fé, a Bíblia coloca como uma semente que Deus plantou no coração de cada pessoa. Naturalmente, como seres morais e livres, cada um decide se vai alimentar essa fé para que ela se desenvolva ou se ele vai ser indiferente à necessidade de exercitar essa fé, né? Exatamente. E aí, quando a gente olha para a realidade do dilúvio, a gente percebe que realmente aquele povo estava sendo indiferente a essa pregação de Noé, de uma destruição iminente, mas ao mesmo tempo era uma sociedade que também poderia se reportar aos registros históricos. Não, a gente sabe muito bem que naquela ocasião a história era mais no sentido oral, né? Que as pessoas recebiam as informações do que havia acontecido. Consequentemente, eles tinham base também para acreditar que a pregação de Noé ela era coerente e que eles deveriam repensar realmente a maneira como viviam e olhar para o futuro a partir do plano que Deus estava estabelecendo, né? Só para a gente contextualizar um pouco mais para o nosso telespectador, por exemplo, hoje vivemos uma época muito semelhante à do povo lá no dilúvio, né? Muita incredulidade, muita maldade, a situação da sociedade, uma decadência total. Que coisas hoje poderiam impedir que uma pessoa, pastor Daniel Weber, aceitasse a graça de Cristo Jesus? Assim como os antediluvianos tiveram dificuldade, né, em função de alguns detalhes ali, a falta de chuva, que eles não acreditavam que ia chover, que coisas hoje podem contribuir para fazer com que uma pessoa não aceite a graça de Cristo Jesus? Olha, hoje, no contexto atual no qual nós vivemos, o ser humano está voltando para si próprio. Como nós vivemos no início da lição, as pessoas não têm tempo para olhar para Deus. Então, se nós partimos desse ponto aqui, nós veríamos talvez os prazeres, talvez as alegrias, talvez o fato de tentar conseguir as coisas de uma forma mais fácil, não é? Enfim, uma carreira profissional também, quem sabe. Sim, com certeza isso aqui, porque aquela questão, se a pessoa está voltando para si própria, tudo aquilo que pode trazer alegria ou felicidade vai ser o alvo da atenção. Muito egoísmo, né? Humanismo aí nessa questão. Vai chegando lá, né? Vai chegando lá. Então, tudo isto aqui, ao mesmo tempo, vai aumentando a separação entre Deus e o homem. Não que Deus separe-se do homem, mas o homem vai se afastando de Deus cada vez mais. Exatamente. A frase bíblica em Gênesis, o capítulo 6, para esse detalhe, a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Que é bem o perfil nosso hoje, né? Não é? Então, a gente vai para um lado, vai para o outro, exatamente. A gente fica com medo. Exatamente. Nós temos, às vezes, receio de sair, receio de fazer as coisas, receio de ir de um lugar para o outro, com medo de pessoas que podem nos fazer mal, pessoas que podem, de repente, tentar, não é, nos assaltar, enfim. Então, essas coisas podem realmente impedir que muitos aceitem, né, o convite da graça de Cristo, a salvação. Nosso tempo está passando bem rapidamente, eu preciso chamar mais um intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. Voltamos já. Esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, onde, juntamente com alguns amigos aqui que vieram da Bahia, estamos estudando aqui a graça de Cristo, o juízo de Cristo. Nós temos com o pastor José Wilson e o pastor Daniel Weber,
Prazer muito grande conversar com vocês aqui, amigos da Bahia, sobre esse tema tão profundo da Palavra de Deus. Amigos, nós estávamos conversando antes ali um pouquinho sobre o dilúvio, a graça, como Deus colocou claramente isso para a gente. Normalmente, como cristãos, nós temos uma apreciação muito grande pelo texto bíblico de João, capítulo 3, verso 16. Né? Desde pequenininhos, aí as crianças que são educadas nas igrejas já decoram esse verso, que alguns dizem que é o coração da Bíblia, né? O ponto central ali da palavra de Deus. E às vezes paramos por aí. Mas os versos ali 17 a 21 também falam um pouco de juízo. Como é que a gente pode, no mesmo capítulo da Bíblia, trabalhar com graça e juízo, né? Só para a gente ampliar agora para o Novo Testamento, né, esta visão de graça e juízo. Pastor José Wilson, depois o pastor Daniel. Ok. De fato, João 3,16 é um verso que une todos os cristãos num conceito assim bíblico mais assim sintético, né? Mais sintetizado acerca do amor de Deus, né? No entanto, a gente percebe que a grande maioria dos cristãos, eles se limitam a imaginar o amor de Deus aqui revelado como mais uma demonstração de amor do que algo muito mais profundo, como Jesus descreve a partir do versículo 17, não é? Ou seja, a forma como a Bíblia apresenta, Jesus falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse verso é sucedido por uma série de afirmações de Cristo, quando ele coloca a questão do juízo. Não é? O verso 17, por exemplo, ele diz assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Então, é numa perspectiva onde, na verdade, a manifestação da sua graça, ela vem também com a manifestação do juízo. E isso nos diz, então, que, naturalmente, nós devemos olhar esse texto bíblico, essa abordagem de Cristo, a sua missão, né, para salvar o mundo, em uma perspectiva onde as pessoas precisam enxergar aqui que ou acreditamos em Cristo e assim aceitamos o seu plano para a nossa vida, ou simplesmente por não aceitarmos, não crermos no seu sacrifício por nós seremos condenados. Interessante que a palavra julgar aí, pastor, às vezes, em algumas traduções, ela também é condenar, é traduzida como condenar. Sim. Julgar é condenar? Condenar é julgar? Como a gente pode esclarecer um pouco mais esse ponto? No contexto de Deus, do juízo, e no contexto aqui de João capítulo 3, o contexto de julgamento aqui, Jesus não veio para julgar o mundo, não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Então, no contexto aqui de João, é algo muito simples e que às vezes nós, como seres humanos, nós complicamos. Não é? Aquele que crê em Jesus não é condenado. Só isto. Agora, quem não crê já está julgado. Não é? É uma equação muito simples. Creu, tranquilo, simples. Agora, nós gostamos de ver para crer, gostamos de sentir para crer. E dentro daquela perspectiva que você colocou poucos instantes, o que pode impedir de eu crer? Às vezes eu quero comprovar para então decidir. Só que no contexto de Jesus aqui é a fé, a confiança, eu aceitar. Um outro ponto que eu diria para você seria o seguinte: nós temos dificuldade de receber sem dar em troca. Como é que eu vou aceitar algo que custou tão caro sem dar em troca? Eu tenho de fazer alguma coisa, mas aquilo que eu faço atrapalha. O que eu tenho de fazer é aceitar. Jesus já fez. Talvez até como fruto de uma sociedade um pouco capitalista, voltada para capital e trabalho. Pode ser. A gente pensa assim, não, eu não posso ter nada de graça, né? Agora tem um detalhe. É como aquela pessoa que nunca aceita um presente, ela tem que dar o presente, ela não quer aceitar um presente, né? Ou então o orgulho, né? Eu não quero ficar devendo nada ao Senhor ninguém, não é? Isso, exatamente. Agora tem outro detalhe. Se eu pensar, Jesus já fez tudo por mim, então só tenho de aceitar, então eu posso cruzar os braços. Exatamente. Aí vira uma graça barata, não é? Exato, esse não conceito, né? É um contexto de não graça é por barata, aí, né? não é? Então, a graça de Jesus
ela é estendida ou extensiva a todos os homens. Mas ela custou o quê? A vida do Filho de Deus, né? Então, aqui está na cruz a graça oferecida, mas a justiça satisfeita. Então, o julgamento, ali foi julgado o mundo. Ali Satanás foi condenado. Ali ele foi, de fato, como diria assim, Jesus venceu. Sim. Ele foi derrotado ali. Então, seria uma consideração razoável também imaginarmos que não é uma graça barata também, por conta de que a morte de Cristo, ao mesmo tempo que manifesta a oportunidade para que todos sejam salvos, ali também se ratifica a certeza de que a lei de Deus é eterna. Né? Sim, e que por isso o juízo está baseado nessa lei, que não podemos ser salvos por meio dela, precisamos aceitar a graça de Cristo, mas ao mesmo tempo Cristo na cruz, ele ratifica, ele confirma que a lei de Deus ela é imutável e permanece para sempre. Que a lei cobrava o pagamento, né? Você fez menção a um texto aqui, João 3,16, do pastor Zé Wilson, depois do 17 a 21, e eu queria ressaltar um detalhezinho, de que essa passagem claramente desmascara a noção de que depois da cruz, toda a humanidade foi automaticamente justificada. Então, para eu poder desfrutar do prazer de não ser condenado, eu tenho que crer. Interessante que o Apocalipse fala do livro da vida, né? Fala de alguns livros, mas um deles é o livro da vida. E lá no livro da vida estão os nomes de quem? Daqueles que aceitaram Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é isso? Sem dúvida. Não estão os nomes daqueles que não aceitaram. Claro, não é? É o livro da vida. É nesse contexto que quem não aceita a graça de Cristo Jesus, quem não aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, já está julgado por não ter o seu nome escrito no livro da vida? A forma como a Bíblia apresenta o lado daqueles que realmente não aceitaram a graça é apresentar que eles foram julgados pelas obras. Né? Então, se por um lado nós podemos afirmar que não somos salvos pelas obras, e sim pela graça que foi manifestada por Cristo na cruz, então devemos entender então que as obras, as obras dos ímpios é que confirmam, porque eles estão distante do plano de Deus, da lei de Deus, transgredindo a lei de Deus, permaneceram assim, não aceitaram a graça de Cristo, consequentemente, eles são julgados pelas obras. Né? Então, a salvação pela graça, mas o juízo é realmente pelas obras. A avaliação da nossa vida baseia-se porque também no nas nossas contexto ações. do julgamento dos justos, as obras que valem são as obras de Jesus, né? Aquilo que Jesus fez realmente por nós. Exatamente. Pastor Daniel. O Apocalipse, agora como base, se nós fizermos aquela aplicação fio de ouro ligando a Bíblia, novamente aqui aparece o quê? A proclamação da graça. Deus convidando a todos, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Né? Então o que acontece? Não é sem aviso. Lá no Jardim do Éden, Deus avisou. Antes do dilúvio, Deus avisou. E hoje, Deus está avisando. É pela Bíblia, é por um hino que se ouve, é por uma leitura, né, inspirada, especial ali, é por um convite que alguém faz para assistir um programa na igreja, não é? É por uma lição especial que recebe em casa, vai estudando ali. Deus comunica-se com o homem de mil e uma maneiras. E está chamando a humanidade, né? Claro. Então, é um convite para você escapar da condenação. Então, o desejo de Deus é salvar todos. E foi feita essa provisão. Mas só será salvo quem aceitar. Olha, aqui fica um grande alerta para você que está acompanhando sempre o nosso programa. Quem sabe você está vivendo um momento da sua vida e está empurrando a sua decisão por Jesus, mais tarde, amanhã, depois, próximo ano, ou quando eu me casar, ou quando eu terminar minha faculdade. Sabe, o momento de aceitar a Jesus é sempre no momento em que você ouve o convite. Ouviu o convite, abra a sua vida a Jesus, abra o seu coração, não demore, porque é um grande risco. Né? Os antediluvianos ficavam rindo de Noé ali,
pagaram com a própria vida. O momento de aceitar chama-se agora, né? Exatamente. Aliás, tem duas palavras interessantes na Bíblia, não é? Uma é a palavra hoje, a outra é a palavra amanhã. Eu sempre gosto de refletir nisso. Na minha maneira de ver, hoje é a palavra preferida de Deus. Sem dúvida. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Aí vem Satanás e diz, amanhã, você está muito cansado, leia a Bíblia amanhã. Você é um bom homem, um trabalhador. Não ore hoje não, descansa, durma bem hoje, amanhã você ora. Né? Quer dizer, Satanás vai sempre empurrando a nossa decisão. Esse é o grande risco, esse é o grande perigo que nós vivemos em nossa vida cristã. Né? Não ouvirmos esta voz de Satanás em nossos ouvidos. Penso que é isso, né, amigos? Okay. Sem dúvida. É isso mesmo. Agora, a palavra de Deus também diz que é chegada a hora do seu juízo. É chegado. O momento que estamos vivendo é momento de juízo. Como é que a gente pode entender esta questão? Olha, quando nós olhamos para o desenrolar da história, a gente observa os países, uns em guerra, outros se munindo de armas para enfrentar uma suposta guerra, as doenças, as catástrofes, os problemas, não é? Enfim, os problemas financeiros, os problemas de saúde, e quantas pessoas de um lado do outro, doenças que às vezes até os médicos desconhecem ou estão perdendo o controle de tratar. Tudo isso nos mostra alguma coisa está ficando sem controle. Então, quando a gente vê o convite da Bíblia vindo à hora do seu juízo, o que Deus está dizendo? O nosso tempo está se escoando. As nossas opções estão diminuindo. E para a salvação só tem uma escolha. Não são várias. Uma só. E aquele que tem tempo para aceitar a Jesus, aproveita o tempo que tem e faz dessa escolha a sua principal, este não está condenado. Exatamente. Pastor José Wilson, suas impressões também sobre essa questão de chegada a hora do seu juízo. Ok. A gente vê que a pregação do Evangelho, ela naturalmente desperta as pessoas para uma necessidade de mudança, né? E naturalmente a expectativa do juízo, quando a Bíblia aqui apresenta, é a expectativa em que todos serão apresentados diante de Deus de acordo com a sua real situação. No entanto, unicamente aqueles que aceitam o Evangelho eterno e assim temem a Deus, dão glória a Deus, enfrentarão o juízo em uma perspectiva de segurança, né? Assim como a gente pode observar o exemplo de Davi. Davi clamava a Deus pelo juízo, né? E qual era o sentido? Por que Davi desejava o juízo? É pela segurança de que a chegada do juízo para ele, em uma perspectiva em que ele aceitava a graça salvadora de Deus, isso o deixava seguro. Então, chegada a hora do juízo, para aqueles que temem a Deus e dão glória a Deus, é só esperança. Exatamente. Agora, a missão que nós temos para pregar, eu imagino os telespectadores nos ouvindo aqui, muitos deles que ainda não se posicionaram, né, quanto ao plano de Deus para as suas vidas, a gente vê que é urgente. Então, é chegada a hora. Então, ao mesmo tempo que tem a mensagem e é chegada a hora do seu juízo, tem o anjo proclamando o Evangelho eterno. Sim, né? Eu acho que esse é o grande ponto aí. Meus amigos, nosso tempo acabou. Praticamente, eu preciso que vocês deem uma mensagem aí de 30 segundos diretamente para os nossos telespectadores, para a gente poder fechar o tema dessa semana. Vamos começar com o pastor Daniel. Eu diria, meus queridos amigos que estão ouvindo esse momento todo especial, queria deixar 3 linhas com vocês. O plano da salvação foi estabelecido para que todo ser humano, inclusive você, pudesse ser poupado da condenação que a justiça de Deus exige. Sem a graça, todos seríamos consumidos pela justiça de Deus. A graça é a única esperança diante de um Deus justo. Faça uso desta graça, urgente, hoje, agora. Obrigado, viu, pastor Daniel, pela sua participação aqui no programa. Deus abençoe seu ministério e seu trabalho também. Okay. Pastor José Wilson, sua palavra final também. Muito bem. Quero dizer a todos os nossos amigos, telespectadores, que os atributos de Deus, o conceito do que Deus é, o caráter de Deus, ele nos apresenta tanto esse Deus misericordioso, o Deus de amor e graça, mas também o Deus de justiça. Isso não deve trazer para você nenhuma expectativa de condenação se você, na verdade, abraçar
a essa grande oportunidade que Deus coloca diante de você. Portanto, aproveite, amigo. Abra o seu coração para Jesus, aceite a sua graça salvadora e você olhará para o futuro, para a hora do juízo, com muita esperança. Amém. Obrigado, pastor Zé Wilson, pela sua participação aqui no programa. Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério. Obrigado pelas palavras também. Amém. E obrigado pela sua audiência sempre aqui ao programa Lições da Bíblia na TV Novo Tempo. Deus abençoe a sua vida e eu convido a todos para orarmos agora. Obrigado, Pai querido, pela graça de Cristo Jesus. Amém. Dá-nos fé para abraçarmos esta graça e ao convite para o Evangelho eterno em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.